você traz agora um caso de imaginar uma tia que espanca a sobrinha de 5 anos até a morte, Raimundo Lima. Quer dizer, uma morte agonizante, uma morte sofrida, uma morte, sabe, aos poucos, lentamente. Imagina só o sofrimento dessa criança, espancar até a morte. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir, Raimundo, que você detalhasse como tudo isso aconteceu, o que foi o detonador para que essa mulher cometesse esse crime brutal. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, uma história chocante, em que os detalhes só vão poder chegar ao conhecimento da população depois que a polícia, digamos, intensificar ainda mais, aprofundar essa investigação. O fato aconteceu no fim de semana, ainda está muito recente essa história toda, e estamos aguardando o que a polícia vai conseguir encontrar a respeito de como esse fato aconteceu. O que existe de concreto é de que essa criança morreu e os exames constataram realmente que ela foi realmente espancada, inclusive com marcas de sinais de traumatismo craniano. Vamos ouvir mais detalhes, saber mais detalhes dessa história toda na reportagem. O crime está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia de Uruçuí, a 441 quilômetros de Teresina. Uma mulher identificada como Jéssica Paz de Souza foi presa no sábado passado. Ela é suspeita da morte da própria sobrinha, Maria Vitória Oliveira Souza, de 5 anos. A criança foi levada ao hospital pela tia, mas já chegou sem vida. Exames comprovaram que a criança apresentava marcas de espancamento e teve traumatismo craniano. Ao vistoriar a casa da família, a polícia encontrou marcas de sangue no quarto onde a criança dormia. Imediatamente a equipe foi até a residência onde ocorreu os fatos e lá verificou de início que a casa havia sido recentemente arrumada, que a filha da senhora Jéssica, da investigada, após a mãe sair com o hospital com a prima, fez a limpeza do local. E após isolado, a equipe de perícia de Floriano chegou ao local e verificou que havia as manchas de sangue, mesmo que limpa, no colchão da criança, que havia manchas de sangue no quarto e em roupas que estavam para ser lavadas, na máquina de lavar. A Polícia Civil inquiriu diversas testemunhas e fez o interrogatório da senhora Jéssica. A Jéssica fez diversas contradições em seu depoimento. Falou que a criança poderia ter caído da cadeira, falou que não estava no local, contudo a versão dela diverge das testemunhas, diverge do que de fato a perícia constatou. O médico atestou que houve traumatismo craniano na criança, além de diversas marcas de espancamento. A tia da criança deve permanecer presa enquanto correm as investigações. Maria Vitória e um irmão de 3 anos, que segundo a polícia também teria marcas de espancamento, estavam com a tia há cerca de 3 meses. A mãe das crianças, que vive em situação de rua, mora no estado de Goiás. A polícia também vai investigar se Jéssica teria a guarda legal das crianças. Bom, diante do que foi colocado aí pelo delegado e pela vistoria que foi feita na polícia, há claros sinais aí de que se tentou limpar o local aí onde esse fato aconteceu, tentar esconder evidências, mas a Polícia Civil tem aí de posse o trabalho científico que acabou identificando aí essas marcas de sangue. Acima de tudo, foi uma morte violenta, uma morte brutal dessa criança, uma menina de 5 anos de idade. Então, aguardar o trabalho pericial, o resultado desse trabalho pericial, as investigações da delegacia lá do município de Uruçuí, e que se comprovado realmente que essa criança morreu em consequência de um espancamento praticado por essa tia, que a justiça tome as suas providências. Douglas. Raimundo, são várias questões que a gente, como você disse, só a investigação vai mostrar ao longo do período, dos 30 dias, ou prorrogáveis por mais 30, enfim. Primeiro, a guarda dessas crianças. Por que essas crianças estavam lá?
Estavam passando um período? Ou ela tinha guarda? Por que elas estavam lá, Raimundo? Até o momento, segundo a polícia, ela não apresentou nenhum documento de que tinha a guarda dessas crianças. O fato é que há essa situação de desestrutura familiar, já que a mãe das crianças nem lá no município mora, teria ido embora para o estado de Goiás. É uma pessoa com alguns problemas sociais e o fato é que essas crianças estavam com essa tia. Se foram deixadas lá ou se ela pegou essas crianças, só a polícia, os órgãos responsáveis, o Conselho Tutelar já deve ter sido acionado, já deve estar tomando algumas providências. Quer dizer, é um fato a mais que vai ser levantado, investigado pela polícia. E tem um outro ponto também que é, por exemplo, uma queda pode produzir um traumatismo craniano? Pode, dependendo da altura, de como o corpo caiu, pode produzir um traumatismo craniano, o que não foi o caso. Claramente não foi o caso. Então, até porque o irmão da criança, segundo as investigações, o irmão dessa menina que morreu também tinha marcas, ou seja, então, os dois caíram de uma vez só? Os dois caíram de uma vez só, caíram do mesmo lugar, de lugares diferentes, quer dizer, não tem sentido. Então é o primeiro ponto. Então, aí, Raimundo, essa história do evento morte, do espancamento e logo após a prática do homicídio, tentar lavar o chão e as roupas, tem muita semelhança com o caso da Isabela Nardoni. O casal Nardoni fez exatamente isso, quer dizer, tentou limpar o chão, ou seja, lavar o piso, para tirar as marcas de sangue, tinha roupas com marcas de sangue no cesto de roupas, e isso foi muito rapidamente detectado pela polícia no caso da Isabela Nardoni. Nesse caso também os peritos, após a filha lavar o piso da casa, ainda assim a perícia encontrou marcas de sangue, nas roupas também que estavam para lavar. Então o que é que se imagina aí? Se imagina um ato intencional por parte da filha, não sei se um ato isolado ou combinado com a mãe, mas percebe-se que há uma intenção de ocultar as evidências do que aconteceu. Está muito claro isso, pelo que disse o delegado, intenção de ocultar. Se você tenta, aqui nós estamos fazendo usando o método do raciocínio lógico, né? Se você tenta ocultar crime, aliás, se você tenta ocultar uma roupa que a vítima usava, se você tenta lavar o piso da casa, você está tentando ocultar alguma coisa. Se for um acidente, não tem o que ocultar. Aliás, se for um acidente, a primeira atitude é acionar o SAMU, chamar a Secretaria Municipal de Saúde, pedir ajuda, o que não foi o caso. A criança, como foi dito na reportagem, já chegou morta no hospital, já chegou sem vida, e aí o irmão não morreu, mas tem marcas de espancamento, e a menininha, ela tem várias marcas de espancamento pelo corpo e ainda traumatismo craniano, sinais de espancamento. Se há sinais de espancamento pelo corpo, também por raciocínio lógico, pode-se afirmar de que esse traumatismo craniano possa ter sido gerado também, Raimundo, por espancamento. Exatamente, e nesse aspecto é importante esse conjunto de testemunhas que foram convocadas para a polícia para prestar depoimentos. Além da tia da criança, vizinhos também devem ser ouvidos pela polícia e eles automaticamente devem trazer novos fatos para essa investigação. Porque se houve esse evento espancamento que resultou na morte dessa criança, é bem provável que situações dessa natureza tenham ocorrido antes e tenham sido testemunhadas aí pelos vizinhos. Então, são pessoas que podem ajudar muito a polícia na elucidação desse fato que ocorreu lá em Uruçuí. A polícia vai, tenho certeza que a polícia vai esclarecer tudo mais. Se ocorreram espancamentos anteriores e os vizinhos presenciaram, por que já não denunciaram esses espancamentos? Um outro detalhe, imaginar o trabalho do Conselho Tutelar numa capital, numa cidade como Teresina, é um pouco complexo, Raimundo, porque embora as sedes sejam regionalizadas, mas é mais complexo, porque é uma cidade grande, uma cidade muito extensa, mas Uruçuí, embora não seja uma cidade pequena, também é uma cidade do tamanho de Teresina. Então, uma outra linha de investigação essa que você levantou também,
A mãe tem problemas sociais, é o quê? Problemas mentais, enfim. Ela vive em situação de rua. Vive em situação de rua. Aí a pergunta é, ela simplesmente entregou os filhos para a irmã, criá-los? Se fez isso, ela tinha, depois de um certo tempo, ou mesmo logo após receber, procurar o Conselho Tutelar para legalizar a situação das crianças e dizer, olha, minha irmã vive em situação de rua, as crianças também estão sujeitas a esse tipo de vida, então eu estou aqui com as crianças, eu quero legalizar a situação das crianças. Então não procurou. A mãe foi embora, como o Raimundo Lima disse, sabe nem um paradeiro da mãe, onde é que está a mãe? Como é que essas crianças viviam lá? Quer dizer, o histórico social dessas crianças, frequentavam escolas, tinham amigos, frequentavam as casas dos pais, dos amigos, alguém percebeu alguma coisa? O próprio Conselho Tutelar, de ofício, não investigou essa situação, não tomou conhecimento, quer dizer, alguém numa cidade como Uruçuí, na minha cidade como Castelo do Piauí, e na cidade do interior, que vivem em condição de rua, todo mundo sabe, todo mundo toma conhecimento, se tem filho, se não tem filho, quer dizer, tem muita coisa aí para ser esclarecida, Raimundo, nesse caso. Claro que o fato principal é esclarecer a morte, mas no entorno dessa questão da morte, tem vários outros fatos que precisam ser esclarecidos, né? Com certeza, muitos outros aspectos que têm que ser levantados aí, esclarecidos, e para que se, afinal de contas, essa criança infelizmente morreu, mas ainda tem a situação do irmão dela, um menino de 3 anos de idade, que precisa ter aí um futuro garantido. Com quem vai ficar essa criança? Estando a tia lá nessa situação, com quem vai ficar esse menino? Vai ficar com outros parentes? Existem outros parentes lá no município de Uruçuí? O Conselho Tutelar vai tomar de conta dessa criança? Quer dizer, são muitas as providências que ainda devem ser tomadas em relação a esse caso.